Olá pessoal, boa noite para vocês que estão acompanhando o vídeo aqui, Kleber SFC, aqui no canal do YouTube. Vamos trazer para você aqui mais notícias e informações do Santos Futebol Clube. Antes, vamos falar sobre antes de falar do Santos Futebol Clube, vamos detalhar a tabela do Brasileirão da 34ª até a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa terça-feira, dia 4 de novembro, né? Hoje vamos detalhar aqui para você tudo sobre os jogos da 34ª à 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, a CBF anunciou nesta terça-feira, né, a tabela detalhada do Brasileirão das rodadas 34 a 36. A 34ª rodada começará na data FIFA, já que o Botafogo e o Sport vão se enfrentar no dia 18, na mesma data em que a seleção encara a Tunísia em Lille, na França. E a CBF decidiu antecipar duas partidas da 37ª rodada do Brasileirão, que será disputada nos dias 13 e 4 de dezembro. O Bragantino enfrentará o Atlético Mineiro no dia 16 de novembro, enquanto o Palmeiras medirá forças contra o Vitória no dia 19 deste mês, dia 19 de novembro, dia da bandeira. Para compensar, dois jogos da 34ª rodada do campeonato não tem data definida, são os jogos entre Red Bull Bragantino e Vitória e Atlético Mineiro e Palmeiras. Os confrontos ocorrerão em 3 ou 4 de dezembro. A medida foi tomada para que o Atlético Mineiro possa se preparar para a final da Sul-Americana, que será disputada no dia 22 contra o Lanús, na Argentina, a final será disputada em Assunção, na capital do Paraguai. A decisão da Libertadores também impacta a tabela, já que os jogos do Palmeiras e Flamengo na 36ª rodada foram antecipados para o dia 25 de novembro, 4 dias antes da final. Então veja só, 34ª rodada, 18 de novembro, 20h30, Botafogo e Sport, 19 de novembro, 21h30, Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, 19 de novembro, 21h30, também mesmo horário, 21h30, Santos e Mirassol na Vila Belmiro, Fluminense e Flamengo no Maracanã e Botafogo e Sport no Engenhão. 19 de novembro, 21h30, mesmo horário, também jogo Botafogo Sport é mais cedo, 8h30 da noite, tá? 20h30, o jogo será no Engenhão. E então, no dia 19, 21h30, Grêmio e Vasco. No dia 20 de novembro, Juventude e Cruzeiro, o jogo será às 16 horas, no dia 20 de novembro. Bahia e Fortaleza às 18 horas, jogo na Arena Fonte Nova em Salvador e no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, e a Arena do Grêmio, né, um dia antes, Grêmio e Vasco. Na Arena Neoquímica, clássico Corinthians e São Paulo, dia 20 de novembro, 19h30, algo clássico majestoso. E também no dia 20 de novembro, 21h30, o jogo entre Ceará e Internacional. Bragantino e Vitória e Atlético Mineiro e Palmeiras terá ainda a definir, ainda não definiu o dia e o horário da partida. Bom, e também a 35ª rodada, dia 22 de novembro, 19h30, Botafogo e Grêmio, no Engenhão, Botafogo e Grêmio. 22 de novembro, 21h30, também no Maracanã, Flamengo e Bragantino, Red Bull Bragantino no Maracanã. 21h30, no Allianz Parque, Palmeiras e Fluminense, no dia 22 de novembro. No dia 23 de novembro, 16 horas, Bahia e Vasco. Também no dia 23 de novembro, São Paulo e Juventude no estádio do Morumbi, Bahia e Vasco na Arena Fonte Nova em Salvador. 23 de novembro, 18h30, também no mesmo dia, na Ilha do Retiro, Sport e Vitória Sport, virtual já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E também no mesmo dia, 23 de novembro, 20h30, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, em Belo Horizonte. 24 de novembro, dois jogos. 19 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol e Ceará. No dia 21, às 21 horas, né, o jogo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, ou Arena Beira-Rio, em Porto Alegre. Inter e Santos, no dia 24 de novembro. E no dia 30,
às 18 horas e 30 minutos, no estádio, na Arena Castelão, em Fortaleza. O Fortaleza recebe o Atlético Mineiro. Esses são jogos da 35ª rodada. E da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo teremos no dia 25 de novembro, 2 jogos. 21h30, mesmo horário, 2 jogos às 21 horas e 30 minutos, hein? No estádio, na MRV Arena, Atlético Mineiro e Flamengo. E também no mesmo horário, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o jogo Grêmio e Palmeiras. O Grêmio que recebe a equipe do Palmeiras. 26 de novembro, 19 horas, Bragantino e Fortaleza. O jogo será em Bragança Paulista, o novo estádio do Bragantino. Me fugiu o nome aqui, desculpe, é uma pequena mancada aqui, mas o jogo vai ser em Bragança Paulista. O estádio na Via Bichedi foi demolido, desmanchado. Agora o Red Bull Bragantino tem outro estádio. Então o Bragantino joga no seu novo estádio agora, lá em Bragança Paulista. 27 de novembro, 20h30, Fluminense e São Paulo no Maracanã. Olha, no Maracanã, jogaço, Fluminense e São Paulo. 28 de novembro, olha só, 3 jogos. 19 horas no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude Bahia. No estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, 19 horas e 30 minutos, Vasco e Internacional de Porto Alegre. E também no dia 28 de novembro, 21h30, Santos Sport na Vila Belmiro. 29 de novembro, 16 horas, jogo na Arena Fonte Nova em Salvador, na Arena Fonte Nova, no Barradão, né? No Barradão em Salvador, Vitória e Mirassol. A Arena Fonte Nova é do Bahia, né? O Barradão, que é o estádio da equipe do Vitória, do rival do Bahia. Então, Vitória recebe a equipe do Mirassol, 16 horas, dia 29 de novembro. O jogo será no sábado, acredito eu, né? Esse jogo será no sábado. E também no mesmo dia, 29 de novembro, 20h30, 20 horas e 30 minutos, no estádio na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará e Cruzeiro. E no dia 30, 4 horas da tarde, 16 horas, horário de Brasília, o jogo será acho que no domingo, jogo isolado, Neoquímica Arena, em São Paulo, Corinthians e Botafogo. Isso mesmo, Corinthians e Botafogo do Rio de Janeiro se enfrentam na Neoquímica Arena. E na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, então esses 2 jogos que já foram definidos. Esses jogos são atrasados, né? Serão antecipados em relação ao Palmeiras, que vai jogar a final contra o Flamengo na Libertadores. Então, no dia 16, olha só, 16 de novembro, o jogo será às 19 horas em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. E no estádio, no Allianz Parque, Palmeiras e Vitória. Esse jogo será às 19h30, viu? Então, esses são jogos antecipados nos dias 16 e nos dias 19 de novembro, entre Palmeiras e Vitória. Então esses são jogos que a CBF desmembrou hoje. Alguns jogos de alguns times que vão disputar a final da Sul-Americana, que é o caso do Atlético Mineiro, que decide o título contra o Lanús da Argentina, e o Palmeiras, que decide o título contra o Flamengo na Libertadores, tá bom? Então, vou trazer para você primeiro aqui nesse vídeo para você sobre os jogos do Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar do Santos Futebol Clube, Santos que vai enfrentar exatamente um dos times que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras. Isso mesmo, Palmeiras e Santos, nesta quinta-feira às 21h30, tá? Então fiquem ligados para esse jogo importante. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Santos precisa vencer essa partida, porque sabemos que o Peixe precisa se recuperar. O time vem do empate contra o Fortaleza na Vila Belmiro por 1-1. O Santos, que está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O Vitória, que está a 2 pontos atrás da equipe do Santos. Então, o Santos é essencial vencer o Palmeiras, mas não vai ser fácil. O Palmeiras é um dos postulantes pela briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E exatamente também, claro, briga junto com o Flamengo. Flamengo e Palmeiras brigam até o final do título do Campeonato Brasileiro. Isso é notório. E não é à toa que os 2 times vão decidir uma final de Libertadores pela 2ª vez. Então vai ser a chance do Flamengo dar o troco no Palmeiras. E o Palmeiras, claro,
vai manter a hegemonia de ganhar mais uma vez do Flamengo em uma final da Libertadores. Bom, o Santos Futebol Clube que olha só, o Neymar, muitos perguntam, Neymar joga ou não joga contra a equipe do Palmeiras? A informação que saiu aqui que o Neymar deve ser desfalque contra o Palmeiras, que o Neymar declarou em várias entrevistas que não gosta de jogar em gramado sintético, isso é notório. Então o Neymar provavelmente ele não vai jogar essa partida, mas amanhã vai decidir se ele vai ser relacionado ou não, pelo menos para o jogo contra o Palmeiras. Eu acho que, na minha opinião, o Neymar deveria jogar. Eu acho, na minha opinião. Ah, Cleber, mas o Neymar vem de lesão muscular. Tudo bem, mas eu acho que o Neymar ele vai ser útil à equipe do Santos. Ele não é aquele mesmo Neymar, claro, de antes, mas o Neymar é um gênio. Para mim, é um jogador que mais faz diferença do que qualquer outro jogador que está lá no Santos. Desculpem alguns atacantes, como Guilherme, Lautaro Dias, Tiquinho Soares, que muito mal, faz tempo que ele não joga bem. Sei lá, o Santos tem tantos jogadores que não fazem nada. O Roleiser, Barreal estão devendo, Caro devendo, né? O Roleiser principalmente, né? Deve bastante ainda o Roleiser. Eu acho que, na minha opinião, o Santos tem que, ainda mais tendo jogadores como o Neymar e o Robinho Júnior, que para mim o Robinho Júnior tem que ser titular da equipe do Santos, no ataque do Santos. Para mim ele é melhor do que o Guilherme, melhor do que o Brahim, melhor do que o Cavadeiro. Com todo respeito, não dá. Os jogadores que, para mim, na minha opinião, não são jogadores, não são únicos que podem quebrar as linhas das defesas adversárias. O único que pode quebrar é o Robinho Júnior, filho do Robinho. Então o Santos tem que vencer. Vai ser um jogo difícil e o Santos precisa fazer sua parte. Amanhã haverá decisão se o Neymar será ou não relacionado para o jogo contra o Palmeiras. Mas, pelos bastidores aí, ao que tudo indica, eu acho que o Neymar não será relacionado. Mas vamos ver, pode ser que haja uma reviravolta, não sei. Vamos aguardar até amanhã, porque o Neymar, ele declarou que não joga em gramado sintético. Ele jogou em Minas, né? Vamos lembrar que ele jogou contra o Atlético Mineiro no gramado sintético. Eu acho que, na minha opinião, não seria problema ele jogar no gramado sintético, mas Neymar, ele pode ser preservado, porque eu acho que, na minha opinião, por que ele pode ser preservado, o Neymar? Porque para não atuar no gramado sintético e também de ocorrer talvez uma possível lesão muscular de novo, né? Neymar não pode se lesionar. E mesmo se ele não jogar, é bem provável que Neymar jogue contra o Flamengo no domingo, na sequência do Campeonato Brasileiro. O jogo será domingo às 18h30. Então o Neymar, ele avançou na tentativa de recuperar a forma física e o ritmo de jogo após lesão nesta terça-feira. E o Camisa 10 participou do treinamento completo com o grupo no CT Rei Pelé, hoje à tarde, né? O Santos, que amanhã, aliás, na quarta-feira, encerra a preparação amanhã à tarde no CT Rei Pelé. Aí depois, à noite, a delegação santista sobe a serra, já ficam concentrados no hotel em São Paulo. E aí depois o time joga contra o Palmeiras. E independentemente se ganhar ou perder ou empatar o jogo, o Santos vai pousar na capital, vai ficar lá os jogadores. Aí no dia seguinte, os jogadores a delegação santista viaja para o Rio de Janeiro. E onde que aí o time realizará o último treino no sábado, lá no Rio de Janeiro. Não sabemos se vai ser no CT do Fluminense ou de outro clube carioca. Não sabemos onde o Santos vai treinar. E aí, claro que aí o Santos já vai encerrar a preparação lá no Rio de Janeiro e já visando o jogo contra o Flamengo na sequência. Então o Santos, ou seja, no pós-jogo contra o Palmeiras, o time do Santos, a delegação santista, não vai descer a serra. Vai já direto para o Rio de Janeiro, e onde que aí depois os jogadores vão fazer um treinamento, claro, treinamento da parte
não vou falar treinamento, vai recuperar a forma física, talvez para relaxar um músculo, vai na academia e depois, já no sábado, o time vai realizar o último treino, já visando o jogo contra o Flamengo. Então, o Santos, após o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras, o Santos ficará na capital paulista, os jogadores pousarão no hotel lá na capital paulista e de lá, já no dia seguinte, viaja para o Rio de Janeiro. Então, o Neymar, ele participou no treino de hoje à tarde no CTR Pelé, e para melhorar a sua parte física, né, a sua forma física e ritmo de jogo após a lesão muscular que ele sofreu. Então ele treinou e participou do treinamento completo hoje no CTR Pelé, e a melhora, porém, não significa que ele estará em campo na quinta-feira contra o Palmeiras no Allianz Parque. Isso não significa nada, que o Neymar possa estar presente na partida contra o Palmeiras. Ainda gera essa dúvida se o Neymar vai, pelo menos, ser relacionado ou não. Eu acho que, mesmo se ele não jogar, eu acho que ele deveria relacionar ele, deveria viajar com o elenco. Essa é a minha opinião. Mesmo se ele não for jogar contra o Palmeiras. Então, eu acho assim, pelo contrário, né? Porque não poder jogar, porque dá um receio da comissão técnica e do staff do atleta por causa do gramado sintético. E neste momento, é bem provável que Neymar não fique à disposição para o Clássico. Ou seja, pode ser que ele não seja nem relacionado. E nem viaje com... Pode ser que ele viaje com o elenco, mas talvez não será relacionado para o jogo contra o Palmeiras. Dá para perceber a visão que acho que dá para dar a entender que o Neymar não vai não vai ser relacionado para o jogo, mas é claro, esse é meu palpite. Vamos saber amanhã se talvez esse palpite vai coincidir mesmo, se o Neymar vai ser pelo menos relacionado ou não no clássico de quinta-feira contra o Palmeiras. E amanhã à tarde é o último treino que o Vojvoda vai definir o provável time do Santos. Bom, ele treinou o time no 4-3-3, um provável Santos que pode enfrentar a equipe do Palmeiras, pode entrar com 3 volantes, viu? Parece que o Vojvoda vai realizar mudanças no time. Havia essa previsão que ele ia mudar o time. Provável Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Alexis Duarte no lugar do Luan Pérez, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O zagueiro Luan Pérez está fora do clássico contra o Palmeiras, recebeu o 3º amarelo no empate contra o Fortaleza, então não joga. Em seu lugar joga o paraguaio Alexis Duarte. E na lateral esquerda, Souza. Para mim, o Vojvoda acerta nessa opção de colocar o Souza. Tem que dar chance para o Souza mesmo. O Escobar não dá mais, o Escobar já deu, muito fraco. Para mim, o Souza é muito mais técnico do que o Escobar, na minha humilde opinião. Então, merecido, né, a titularidade do lateral esquerdo Souza. E o meio-campo com William Arão, João Schmidt e Zé Rafael, 3 volantes, que o Santos vai enfrentar um Palmeiras que com certeza vai ter um meio-campo forte. Então, principalmente, marcar o Rafael Veiga, para não deixar que o jogador não se movimente muito. Então, essa é a estratégia do Juan Pablo Vojvoda. Barreal, né, jogando centralizado no meio, e o ataque com Guilherme e Lautaro Dias, né? O Barreal jogando centralizado, o Guilherme na esquerda e o Lautaro Dias centralizado. Ou senão, o Barreal pode jogar na direita e o Guilherme na esquerda. Não, o Guilherme não, desculpa. No lugar do Guilherme pode entrar o Robinho Júnior, gente. É que a gente está tão vacinado com o Guilherme, que o Guilherme não está jogando bola faz tempo. E eu acho que, na minha opinião, o Robinho Júnior vai ser novidade, viu? Parece que surgiu uma informação que ele pode ser titular, viu? Porque a pergunta é que fica: Robinho Júnior será o titular? E o próprio Vojvoda está avaliando a joia, mas eu acho que para mim ele tem que ser titular, sim. Aí depois o pessoal vai falar: Kleber, mas ele é muito novo, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, isso aí é uma frescura.
A base, tudo bem, a base não é como antigamente, a base salva. Mas tem que dar chance para as jovens promessas, gente. Pô, pelo amor de Deus. O Robinho Júnior provou que ele pode ajudar o time. É o único atacante que dribla, quebra as linhas da defesa adversária, consegue falta. Desculpa, não dá. Então você prefere então o Guilherme, então, que não está jogando bola faz tempo? Prefere o Brahim, que até agora, acho que por não tá tendo chance, não deve estar treinando bem. Pelo que eu fiquei sabendo, o Brahim não está jogando bem, né? Não está treinando. O treinamento não está agradando o Vojvoda. Talvez possa ser o motivo dele não dar chance para o Brahim, que agora ele enxerga que o Robinho Júnior está na frente do Brahim, está na frente de outros atacantes, está na frente até do próprio Guilherme. Então, desculpa, eu acho que o Robinho Júnior e o Lautaro Dias tem que jogar os dois juntos. Tem que jogar no ataque o Robinho Júnior. Eu acho que o Santos tem que colocar um atacante que quebre as linhas. O Santos não tem. Qual era o único jogador que quebrava as linhas da defesa adversária? Era o Soteldo, só que o Soteldo também não estava jogando porcaria nenhuma. E não é à toa que é um jogador pipoqueiro, né? Pipoqueiro. Foi bom que o Santos vendeu ele mesmo, porque não estava acrescentando mais nada no Santos. Abandonou o time no momento que o clube mais precisava. Quando ele próprio rebaixou o Santos. É um dos símbolos do rebaixamento do Santos, não podemos esquecer disso, né? Jefferson Soteldo, que foi rebaixado junto com jogadores como João Paulo, goleiro que hoje está no Bahia, emprestado, que o Bahia pode comprar ele o ano que vem, João Basso, Tomás Rincon, Julio Furt, que não está mais no Santos, o argentino Julio Furt. Então, entre outros jogadores, o Jean Chutachão Lucas, né? O Jean Chutachão Lucas, que está no Bahia agora, né? Também um dos símbolos do rebaixamento. Marcos Leonardo, que quis fazer gracinha, ficou de biquinho, porque foi por causa que o David Washington foi negociado antes dele, e ele estava na frente do David Washington, e aí ficou revoltadinho, e aí depois esqueceu de jogar bola, e olha no que deu. Prejudicou o time. E também viajou para Curitiba bêbado, né? Tanto ele quanto o Jean Lucas. Saiu informação lá através do Fabiano Fará, nos bastidores do clube. Então, não dá, gente. Tem que dar chance pro menino, ponto final. Para mim, o Robinho Júnior, ele tem que ter sequência de jogos, tem que ter altas minutagens. Tem que dar chance pro menino. Ele tem personalidade. E não é à toa que é o filho do Robinho. Filho do Robinho, o pai dele que infelizmente, como jogador, nota 1000, nota 10. Jogou um bolão, mas como ser humano foi nota 0 e está pagando pelo que fez, mas isso não vem ao caso. Então, o Robinho Júnior, ele joga muita bola, ele é um garoto assim, ele é muito habilidoso, tem personalidade, parte para cima. O Santos não tem jogador dessa característica, não tem. Então tem que dar chance pro menino. Não vem com essa não, mas ele é novo, não pode jogar. Para, gente. O Robinho tinha 17 anos, olha o que ele fez em 2002. Cleber, o futebol era diferente. Mas não interessa, o futebol era diferente ou tá diferente, ou mudou ou não mudou. Tem que colocar o menino para jogar, caramba. Tem que jogar. Verdade é, tem que jogar. Igual também tem que jogar o Ian, tem que ter chance do time do Santos. Gabriel Bom Tempo precisa ter oportunidades. Tem que dar chance para os jovens. Colocando jogador veterano não tá virando mais não. O time do Santos tá sofrendo aí, ó. Brigando para não cair. Não pode errar mais. E para mim é assertivo ele colocar o Souza e o Robinho Júnior como titulares. Tem que colocar sim. Tem que colocar os garotos que dá para ver que eles estão prontos. Ou se o técnico ficar fazendo gracinha, não, vou colocar os veteranos que é melhor para não queimar o moleque. Para, gente. É uma frescura. Olha, coisa que eu detesto falar que não pode colocar o jogador jovem porque pode queimar o moleque. Meu Deus do céu, gente. Futebol tá perdendo a graça, sabe? Demais. A gente quer ver as jovens promessas aí jogar um bolão no time, quer ver um jogador que fazer diferente e fica reclamando. Não pode jogar porque não tá, pode ser pressionado. O Robinho Júnior não sente a pressão. Isso que me impressiona. Ele não sente a pressão de jogar com a camisa do Santos. Isso é bom. É um fator positivo.
Então tem que dar chance pro moleque, ponto final. Vai ter seus altos e baixos? Vai ter, é normal. Mas ele tem muita personalidade. E desculpa, se o jogador caiu um pouco o rendimento, não pode tirar ele não. Tem que manter o moleque para ele dar a volta por cima, porque o jogador vai oscilar um pouco também. Isso aí é normal, é notório no futebol. É notório. Então o Robinho Júnior, titular, hein, ó. O Lautaro Dias, saiu a escalação aí do Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Alex Duarte e Souza, João Schmidt, aliás, o Ilharão, João Schmidt e Zé Rafael, Barreal, Robinho Júnior e Lautaro Dias. Esse é o Guilherme no banco de reservas. Até que enfim, né, Voivoda? Até que enfim, né? Porque o Guilherme não dá mais. Pelo amor de Deus, pare de colocar o Tiquinho Soares, pelo amor de Deus. Como diz o Gabriel Zupo, do Sincero Santos, parece uma geladeira Brastemp. Fica gelado, é muito gelado, não faz... Olha, e quando vai tentar... Ele é meio durão, e quando vai dominar não consegue finalizar. Perdeu o gol feito contra o Grêmio. Ah não, Tiquinho Soares não dá mais. Chega de Tiquinho Soares. Poderia estar o Luca Meireles aí, ó, nesse time aí, ó. Venderam ele para pagar salários de medalhões. De que adianta? Tudo errado, né, gente? Tudo errado. Bom, então o Santos Futebol Clube, né? Então você pode ver que o Robinho Júnior, que foi um dos pontos positivos do Santos no empate contra o Fortaleza no último sábado, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 entrou no intervalo da partida e teve o desempenho elogiado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. E aproveitou a chance na vaga de Roleiser e atuou pelo lado direito do ataque, dando maior poder de ataque ao time. O Roleiser também está devendo faz tempo, viu? Já falei, não vou nem repetir, mas não adianta. O menino da Vila conseguiu bons dribles e passes, além de faltas que levaram perigo ao gol adversário. Parte da torcida santista aguarda por ver Robinho Júnior por mais tempo em campo. O camisa 7 tem seu nome gritado pelas arquibancadas em todos os jogos na Vila Belmiro e o futuro dele no clube é que tem despertado muita expectativa. E a partida contra o Fortaleza foi a primeira que o Robinho Júnior atuou por 45 minutos ou mais, né? O Juan Pablo Vojvoda agora espera que a joia demonstre uma maior consistência para que siga tendo oportunidades até poder chegar ao time titular. Então, o Robinho precisa me mostrar o que mostrou no segundo tempo. Foram mais de 50 minutos que ele jogou e correspondeu. Isso é um jogador de futebol profissional, é um jogador da base, mas quando quer entrar no profissional, onde se disputam coisas, demonstrar no campo o que mostrou hoje. À medida que ele começa a fazer isso, as portas do primeiro time vão estar abertas. E eu quero que o time ganhe jogadores que com esse tipo de qualidade, de personalidade, e hoje mostrou personalidade, mas tem que continuar evoluindo. O treinador ainda ponderou, né, o treinador argentino ponderou que até o momento Robinho Júnior entrou em campo somente no segundo tempo dos jogos, sendo os 45 minutos iniciais do jogo contra o Fortaleza, com maior disputa e vigor com adversários em condições físicas equilibradas. Para ele, o menino da Vila tem que seguir evoluindo até chegar à condição de exigir a condição de titular. Não se pode conformar em fazer uma boa partida. Ele tem que demonstrar e exigir ao treinador. Mostrar. Professor, eu estou pronto. Por que está pronto? É a pergunta. Porque cada vez que eu demonstro que estou pronto, como se demonstra isso? Com rendimento, com assistências, com efetividade, com gols, assim também se demonstra. Então, esse é o Robinho Júnior, característica de um atacante que parte para cima, é um jogador incisivo, que não tem medo, tem muita personalidade, é o que falta na maioria dos jogadores que estão jogando, os veteranos que não conseguem acrescentar em nada, e o Robinho Júnior acrescenta em muito. O Santos volta a campo nessa quinta-feira pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar a equipe do Palmeiras, faz o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, às 21h30 no horário de Brasília, no Allianz Parque. E a tendência é que o Robinho Júnior siga no banco de reservas para o clássico.
mas há uma grande possibilidade de que ele comece como titular. Vamos aguardar, pode ser que talvez ele comece como titular. Olha, vou te falar, viu, Vojvoda, essa teimosia sua de insistir com o Guilherme tá difícil, hein? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, ô Vojvoda, pelo amor de Deus, me ajude aí, né, pô? Não dá, Guilherme não dá mais. Tem que colocar o Robinho Júnior. Vamos parar com essa frescura. O jogador ele é jovem, não está ainda preparado. Pelo amor de Deus, o moleque está preparado. Vamos parar com isso. Tem que colocar o moleque para jogar. Tem que dar confiança, dar respaldo ao garoto. Robinho tem 17 anos, olha o que ele fez em 2002. O Robinho foi exemplo. Robinho tinha 17 anos em 2002, aliás. Tinha 18 anos. Mesmo assim, e o Diego tinha 17. Então, ele está preparado. Então, tem que dar chance para o moleque para jogar. Espero que ele coloque como titular o Robinho Júnior. Mas mesmo se não colocar, vamos supor, coloque já modifica a equipe já para o segundo tempo. Pelo amor de Deus, se colocar o Robinho na reserva, não coloque depois dos 20 minutos. Coloque já antes de começar o segundo tempo, Vojvoda. Pelo amor de Deus. Vamos parar de insistir com jogadores medíocres. O Guilherme não dá mais. Espero que você acorde e vê que o time precisa vencer o Palmeiras. Tem que vencer seus jogos. Tem que colocar jogador que parta para cima. Jogador que faz com que quebre as linhas da defesa adversária. O Guilherme não vai conseguir. O Guilherme é muito fraco. O Guilherme não dá mais. Lautaro Dias tem vontade, só que vontade não adianta. Tem que ter técnica também. O Barreal, um jogo joga bem, contra o Corinthians jogou um bolão, mas outros jogos não jogou nada. O Laser está devendo. Pelo amor de Deus, né, o Vojvoda, me ajude aí, né, pô. Não dá. Mas mesmo assim vamos aguardar, né, amanhã o último treino, amanhã o Vojvoda definirá o provável Santos que enfrenta o Palmeiras. É isso mesmo. Enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, no Allianz Parque. Tá bom? Um jogo difícil, complicado, porque não é à toa que o Santos enfrenta um time que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Flamengo. Palmeiras e Flamengo, justamente os dois times que brigam pelo título, serão dois próximos adversários do Santos fora de casa. Joga na capital, joga no Allianz Parque contra o Palmeiras e depois de São Paulo vai para o Rio de Janeiro. O time fará o último treino no sábado, na véspera do jogo de domingo, 18h30, contra o Flamengo no Maracanã. Provavelmente o Maracanã lotado, viu? Mais de 60 mil, 65 mil torcedores flamenguistas, torcedores flamenguistas lotarão o estádio Mário Filho, famoso estádio do Maracanã. Tá certo? Bom, então foi só isso, gente. Teve a reunião do presidente Marcelo Teixeira, mas não vou comentar muito não, porque sinceramente não dá para falar mais em política. E o Marcelo Teixeira, depois que ele faltou com a verdade com o torcedor, deu para perceber que, dependendo da reunião que ele for marcar, não vai virar nada. Depois que eu soube que saiu nos bastidores, parece que o Pérez e o Rueda estão presentes. Eu não vou nem comentar sobre esses incompetentes, que eu posso dizer, né, para ser bem sincero. Não vou nem falar. Vou falar só do Santos Futebol Clube, vou falar de futebol, política, eu vou me recusar a falar. Desculpem para você, torcedor santista, às vezes a gente quer saber o que está acontecendo, mas o Teixeira convocou reunião que pede união contra o rebaixamento. Agora está desesperado, né? Depois de tantos M's 3 pontinhos, para não falar aqui a palavra feia aqui no vídeo, que o YouTube não me bloquear, que eu não quero isso. Então, de que adianta marcar a reunião agora? Por que vai ver isso agora? Por que não faltou com a verdade com o torcedor, Marcelo Teixeira? Você devia ter falado falar a verdade. Não dá, né? Desculpa, não dá. Eu espero que o Santos não caia. Porque se o Santos cair, a culpa vai ser sua, Marcelo Pirillo Teixeira.
Quando o Santos caiu em 2023, que o mesmo filme que está quase se repetindo, quem rebaixou foi o Rueda. Você pode ser o próximo. E você pode ser ainda, acho que pior presidente, pior do que o Rueda ainda por cima, se o Santos cair novamente. Por incompetência. Planejamento atrasado, muita politicagem, que está acabando com o clube, o Santos Futebol Clube. Contratou jogadores caros. Por que contratou Tiquinho Soares e não troca do zagueiro Jair? Por que contratou Tassiano? Falou que só investiu no Roleiser. Gastou dinheiro só. Mentira. Faltou com a verdade. Você mentiu, Marcelo Teixeira. O torcedor não é burro, não. O torcedor santista sabe. O Santos investiu mais de 180 milhões. Não investiu só no Roleiser, não. Investiu também nos 2 zagueiros. Alexis Duarte, o zagueiro paraguaio, junto ao Spartak Moscou, 4 milhões de dólares. E o Adonis Frias, junto ao Leão do México. Também 4 milhões de dólares. O Santos gastou mais de 40 milhões. Esses 2 jogadores. Agora eu falar que só investiu no Roleiser. Para que tá feio, viu, presidente? Tá feio, viu? Entrevista no Domingo Esportivo desastrosa. Posso falar isso. Bom, depois dessas minhas críticas ao Marcelo Pirillo Teixeira, vamos encerrando aqui mais um vídeo. E eu volto amanhã trazendo mais informações do Santos. Hoje o time treinou no CT Rei Pelé. Por enquanto o time que treinou foi esse. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Alexis Duarte e Souza. E o William Arão, João Schmidt e Zé Rafael. Barreal, Robinho Júnior e Lautaro Dias. Parece que foi no 4-3-3, né? Ou não sei, o 4-3-3. Parece que foi outro esquema tático que o Vojvoda treinou, mas amanhã, claro, ele vai fazer outros testes e já vai definir o provável Santos amanhã. É amanhã à tarde que o Santos já encerra sua preparação para o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. Quinta-feira à noite, 9h30, 21h30, no horário de Brasília. Vamos encerrando e amanhã eu volto com mais um vídeo para você, torcedor santista, trazendo as informações do alvinegro mais famoso do mundo. Boa noite e até o próximo vídeo. Valeu, tchau.